Caleb, você já ouviu falar desse nome? A história desse personagem bíblico é uma daquelas de tirar o fôlego, porque a sua vida corresponde com exatidão a uma das frases que a gente ouve muito, que diz: enxergar além do que os olhos podem ver. A vida de Caleb é a expressão exata dessa frase. Nós passamos a conhecer a sua história a partir de Números, no capítulo 13, quando Moisés envia 12 espias das tribos de Israel para irem de Cades Barneia até a região de Canaã para investigarem aquela terra. É muito interessante que eu selecionei aqui alguns versículos que estão inseridos nesse capítulo para você ficar inteirado do que aconteceu ali. Capítulo 13 de Números, versículo 1 e 2, depois do versículo 25 em diante, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque ou de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem pereceríamos como gafanhotos. Esse foi o relatório prestado pelos espias enviados por Moisés. 12 deles, ou seja, a maioria esmagadora, quando chegaram diante de Moisés e do povo, deram um relatório onde o que a terra tinha de bom não compensava a dificuldade para tomar a sua posse. Então eles fizeram um cálculo racional sobre aquela investida, e o resultado do seu cálculo foi negativo, porque eles estavam olhando a situação da forma que a maioria das pessoas olham. Quando chegam para nós, por exemplo, e dizem: olha, será que você não está percebendo que não dá certo? Olha aqui, faz a conta, é X, é Y e o resultado é esse. Não vai dar, você vai ter prejuízo, não tem nem como você começar isso. Só que aquelas pessoas não entenderam ou não absorveram sob o aspecto da fé aquilo que o Senhor tinha dito através de Moisés. E essa é a diferença entre uma pessoa que confia em Deus e uma pessoa que não confia. O crente, ele olha por uma perspectiva, ou pelo menos deve olhar por uma perspectiva diferente as coisas que estão à sua frente e à sua volta. Esse era o olhar de Caleb. É claro que a terra que eles viram era exatamente como 10 espias relataram. Era uma terra excelente sob o ponto de vista de fertilidade, de produção de alimentos, mas ao mesmo tempo era uma terra onde habitavam os gigantes, os famosos gigantes descendentes de Anak. E sob a perspectiva racional, seria impossível conquistar aquela terra. Mas eles estavam se esquecendo que o Deus que mandou eles espiarem aquele local era o Deus que já os havia tirado do Egito. Não é um Deus que estava tentando mostrar alguma coisa para eles. Já tinha se revelado como o seu Deus poderoso, já tinha enviado
o sustento no deserto, água, o maná, carne, quando eles precisaram. E diversas vezes, a maioria representada agora por esses 10 espias, demonstrou que não tinha confiança em Deus. E o grande diferencial que eu quero demonstrar aqui é que mesmo dentro, tá? A gente está falando dentro de um circuito de pessoas que creem em Deus ou que dizem crer em Deus, dentro de uma comunidade onde há pessoas que dizem manifestar fé no Senhor, a maioria, no momento em que precisa demonstrar na prática a sua fé, prefere ir pelo caminho da racionalidade ou pelo conselho alheio. Aí deixa de receber as coisas grandes de Deus. Mas o relato de Caleb foi diferente. Ele fez calar os espias, falou: para, calma aí. Ei, vocês estão se esquecendo de quem é Deus? Vocês estão se esquecendo do nosso chamado, da fé que nos faz caminhar? Deus vai nos dar vitória. Ele não olhou para a dificuldade, ele olhou para Deus. Ele olhou para aquilo que o Senhor tinha feito, ele olhou para o chamado. E é interessante aqui fazer um adendo para falar para você, que talvez você não saiba disso, que Caleb não pertencia a Israel de forma natural. Ele não era um descendente de Judá. As pessoas leem pensando que ele era um descendente de Judá, mas ele não era. Ele era filho de Jefoné quenezeu, e os quenezeus eram uma das tribos nômades, descendentes de Edom, de Esaú, que peregrinavam. E essas tribos, ao verem Deus retirar Israel do Egito e em direção a Canaã, resolveram se juntar a Israel e caminhar com eles, confiando no Senhor. E uma dessas tribos era da família de Caleb, da família de Jefoné, aparentada com o sogro de Moisés, que era quenezeu também, ou queneu. Está registrado lá em Juízes, só você ler no capítulo 1, versículo 16, capítulo 4, versículo 11. Então é interessante que alguém que não pertence naturalmente àqueles que deveriam exercer fé, ele é anexado a essa tribo, e a tribo que mais revelou gente ilustre, a tribo de Judá, e ele se torna príncipe. O texto do capítulo 13 diz que Moisés falou: escolhe os príncipes, cabeça do povo, para ir à terra de Canaã espiar. E entre esses príncipes estava um ali que poderia ter sido nada, poderia ter sido ninguém, mas se tornou alguém importante na tribo de Judá. E o seu nome é Caleb. Ele se torna um príncipe, ele é escolhido para ser um dos espias, mesmo sendo um estrangeiro que foi anexado à tribo. Isso é muito revelador. Talvez você se sinta nada, ou você se sinta menosprezado, ou você tenha consciência de que não pertence a uma elite de pessoas notáveis do seu círculo de amigos, do seu círculo de irmãos, de comunidade cristã, ou seja, o que for. Mas se você confiar em Deus e que Ele é poderoso para realizar aquilo que Ele prometeu a você e aquilo que a Escritura revela que está disponível às pessoas que creem, você vai alcançar, e Deus vai anexar você entre os ilustres. É a palavra que está dizendo isso, não é sensacionalismo meu. É o texto que está aqui diante de você. É só repassar todos esses textos. Pega Números capítulo 13, lê depois a história de Caleb no capítulo 14 e 15 de Josué, depois lê os primeiros capítulos de Juízes, capítulo 1, capítulo 4, depois lê o relato de Esdras em Crônicas, primeira Crônicas, que vai falar nos primeiros capítulos justamente sobre as descendências de Judá, só de gente boa, gente ilustre, gente que foi capaz de fazer coisas extraordinárias, e lá está a família de Caleb no meio. Gente, isso é muito profundo. Isso que eu falo, o que liberta a gente, nos faz crer em Deus, não é as coisas que as pessoas dizem, ou estar continuamente em reuniões religiosas ou em cultos a semana inteira. É conhecer as Escrituras para saber o Deus que se revela e como se revela nela, e as pessoas nas quais Ele se revelou, para aprender delas, colocá-las como referencial e se tornar gente notável. E a vida de Caleb é uma dessas vidas que nos mostra isso. O resultado foi que no capítulo seguinte, mesmo com o relato dele, o povo preferiu acreditar nos 10 espias e até tentaram apedrejá-lo. Ele, Josué, Moisés, Arão, mas a glória do Senhor apareceu ali. E Deus
falou que nenhuma daquelas pessoas daquela geração de 20 anos para cima poderia entrar naquela terra por causa da incredulidade, mas que Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, entrariam na terra porque confiaram no Senhor. E eles não só entraram naquela terra, como 45 anos depois, no capítulo 14 e 15 de Josué, Caleb, ele indagou a Josué: o Senhor me deu aquelas terras através de Moisés, e eu quero possuir, porque o Senhor deu para o povo as terras, e as tribos alcançaram toda aquela região, mas não alcançaram de mão beijada. O Senhor falou: você tem que ir conquistar, já dei para vocês, agora vai e conquista, porque eu vou estar com vocês. Ou seja, precisa haver uma proatividade da parte da pessoa, e Caleb teve esse espírito, e ele foi proativo, e ele resgatou a promessa 45 anos depois, porque ainda havia coisas a conquistar. Havia a cidade de Debir, onde haviam gigantes ainda para conquistar. E ele, através de um sobrinho seu, Otoniel, aos 85 anos de idade, ainda viu o Senhor dar nas suas mãos a terra de Debir. Isso é muito profundo e é para ser entendido por pessoas que têm fé verdadeira em Deus, para conquistar coisas diferentes. Porque tem gente que tem se acostumado a fazer parte de uma massa de gente parada, de gente que não tem vontade de nada, de gente que crê em Deus somente com os lábios, que não quer conquistar mais nada, que não acredita mais em nada, que se aproxima só de gente que não tem mais força, que não tem desejo, que vê Deus como qualquer coisa, que vê a sua identidade cristã, a sua identidade bíblica como uma coisa a mais na sua vida. Mas aqueles que têm a relação com Deus como um diferencial, têm a possibilidade de ser um Caleb. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Que essa pessoa seja você que está ouvindo essa mensagem, porque eu acredito que se ela não atingir todos, e não vai atingir aquela porcentagem pequena de Calebs, de Josué, de Axas, de Otoniéis, de gente pouca, mas que tem fé grande no Senhor. Releia toda essa história e acrescente valor à sua fé. Você vai vencer. E me conta o que você pensa sobre isso. Eu acredito num Deus que faz essas coisas. E sei que vou conquistar. E desejo o mesmo para você em nome de Jesus.